Vamos falar hoje de uma das entidades mais poderosas e talvez menos comentadas do Brasil, o Conselho Monetário Nacional, o famoso CMN. O nome pode até parecer complicado, mas o papel dele, esse mexe com a vida de todo mundo no país. Já parou para pensar nisso? Quem de fato define as regras do jogo para todo o sistema financeiro brasileiro? Quem decide as políticas que vão impactar o crédito que a gente pega, a moeda, os investimentos? Pois é, a resposta pode surpreender. E aqui já vem a primeira grande surpresa. O centro de todo esse poder é um conselho pequeno, bem pequeno. Esquece a ideia de um grande comitê com dezenas de pessoas. Estamos falando de um grupo super restrito. É isso mesmo. 3. Toda a estrutura de regras do sistema financeiro que coordena as políticas mais importantes do país fica nas mãos de apenas 3 pessoas. Impressionante, né? E quem são essas 3 figuras? Bom, são os chefes de 3 áreas cruciais da economia. O ministro da Fazenda, que também preside o Conselho, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. São os ocupantes desses cargos que formam o CMN. Então, para ficar bem claro, o CMN, que existe desde 1964, é o órgão que cria as normas. Ele é tipo o arquiteto da economia. Desenha a planta, define as regras do jogo. Mas não é ele que vai lá e constrói o prédio, entende? A execução dessas regras fica a cargo de outras instituições, como o Banco Central. Certo. E qual é a missão desse conselho? Para a gente não esquecer, tem até um macete que vem da própria lei, OPZC. Cada uma dessas letras representa um dos objetivos principais do conselho. Vamos ver cada uma. O O é de orientar. Basicamente, o Conselho tem que direcionar o uso do dinheiro dos bancos para que ele ajude no desenvolvimento econômico e social do país. O P vem de propiciar. A ideia aqui é buscar sempre o aperfeiçoamento das instituições financeiras e das ferramentas que elas usam para deixar tudo mais moderno e eficiente. Depois temos o Z, de zelar. E olha, esse ponto é fundamental. É a tarefa de cuidar da saúde das instituições financeiras, garantir que elas sejam sólidas e seguras. E por fim, o C, de coordenar. Aqui a gente amarra tudo. O CMN tem que fazer com que as grandes políticas do país, a monetária, a de crédito, a orçamentária e a fiscal, andem na mesma direção, de forma harmônica. E para entender melhor essa missão de zelar, vamos pensar em 2 conceitos: liquidez e solvência. Liquidez é o fôlego do dia a dia. O banco tem grana para pagar os saques e as contas de hoje? Já a solvência é o quadro geral. Se o banco fechasse as portas, ele teria patrimônio para pagar tudo que deve? O CMN fica de olho nessas 2 coisas. Ok, com objetivos tão importantes, como é que esse conselho tão pequeno toma decisões que afetam a vida de milhões de brasileiros? Bom, o processo é mais direto ao ponto do que se imagina. O caminho é bem estruturado. Primeiro, uma pauta com os assuntos é proposta. Aí, o conselho se reúne, geralmente uma vez por mês. As decisões são tomadas por maioria simples de votos. 2 contra 1 já resolve. E por fim, o que foi decidido vira uma resolução e vai para o diário oficial. Mas olha só que interessante, existe uma exceção. Em casos de muita urgência, o presidente do conselho, que é o ministro da Fazenda, pode tomar uma decisão sozinho. É o chamado ad referendo. Claro que essa decisão precisa ser confirmada pelos outros 2 na reunião seguinte. É um mecanismo para dar agilidade em momentos de crise. Mas, peraí, quem prepara o terreno para essas reuniões? Quem decide o que vai ser discutido por eles? Existe uma estrutura de apoio que é fundamental para o trabalho do CMN? A gente pode separar assim para ficar fácil. O CMN é quem decide quem bate o martelo. Já a COMOC, que é a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, é quem assessora, quem prepara a pauta. Eles são a equipe técnica que dá a base para as discussões. Em resumo, a COMOC é o cérebro técnico por trás das decisões. É ela que faz as análises, que estuda os temas e prepara tudo para que o CMN possa deliberar com todas as informações na mão. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Ter um grupo de apenas 3 pessoas definindo o destino econômico de um país inteiro é, sem dúvida, um modelo muito ágil, muito eficiente. Mas também levanta uma questão importantíssima sobre concentração de poder, não é? Onde exatamente a gente traça a linha? Fica aí a provocação.